pessoal, dando seguimento agora ao nosso playbook comercial, vamos entrar em uma parte um pouco mais técnica, dos detalhamentos dos produtos da XCMG. Sim, pessoal, nós separamos alguns produtos e agora vamos abordar as especificações técnicas, suas principais características e alguns pontos de contornar as objeções. O primeiro equipamento que a gente vai abordar aqui é a nossa mini carregadeira, um sucesso de vendas aqui na Justi Equipamentos. Eric, conta um pouquinho mais sobre a SR07, principais características, aqui falando primeiramente onde ela é mais utilizada. Sim, então, nós já abordamos atrás um pouco sobre a SR07, a mini carregadeira. Nós vamos falar aqui agora os principais pontos de aplicação. Hoje, a SR07, ela tem o segmento que ela é mais usado seria na construção civil, na parte de escavação, nivelamento, terraplanagem, movimentação de terra, entre outros. Ela pode ser utilizada aqui com garfos, para paletes, empilhamento e carregamento e movimentação de cargas, Isso. Como ela tem um engate rápido e ela pode ser acoplada ao garfo pallet, você pode estar transportando também carregamento de caminhões, contêineres, por exemplo, limpeza urbana, como ela tem a terceira via hidráulica, como já foi explicado anteriormente, ela tem disposição da terceira via hidráulica, tem a vassoura como acessório, original de fábrica como acessório que também a gente pode estar usando. Na agricultura, a gente pode aplicar ela também no carregamento de grãos, fertilizantes, rações, preparo de solo, limpeza de currais e estábulos. Então aqui a gente tem 4 principais segmentos da Mini, construção civil, logística, limpeza urbana e agricultura. Uma máquina muito versátil, muito robusta e a gente pode colocar vários acessórios. O principal que a gente mais vende aqui na Justi Equipamentos é a vassoura, Isso, vassoura hidráulica. Agora falando um pouquinho das vantagens competitivas, quais são os nossos principais diferenciais dessa máquina, Eric, da SR07? Olha, a SR07 também ela possui fabricação nacional, ela é produzida na fábrica da XCMG aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais. Ela vem equipada com motor Yamaha, que é referência global também de equipamentos de pequeno porte, um motor de 67,3 HP. Ela possui um peso operacional compatível com os equipamentos do mesmo porte, ou seja, 2.950 kg. Ela possui uma concha de 0,4 metro cúbico e uma carga nominal de 890 kg. A mini carregadeira também conta com sistema de engate rápido e terceira via hidráulica. Também possui cabine premium, HOPS e FOPS. HOPS e FOPS são certificados que proporcionam ao operador segurança contra tombamento e capotamento, E possui assentos com suspensão e o melhor custo-benefício do mercado. Ótimo. Essa parte da principal também é essa parte da terceira via hidráulica, como muitas pessoas desejam acoplar outros implementos na mini carregadeira. E também o HOPS e FOPS é sempre muito importante falar para o cliente, Até a depender da operação, é muito importante que tenha essa segurança do operador, Sim. E sobre as objeções, o que principalmente é alegado ali pelo cliente, como geralmente a gente contorna essas principais objeções da Mini? Olha, hoje nós temos 3 principais objeções que a gente encontra nas abordagens com os clientes. Geralmente com relação à durabilidade das peças e componentes, mas a gente já explicou em outras oportunidades que a XCMG ela preza por equipar os seus produtos com componentes que são componentes muito de renome líderes, global. Isso. Então, isso proporciona ao cliente uma maior durabilidade dos componentes, menor desgaste. O segundo seria a desvalorização. A gente sabe que todo equipamento ele possui uma desvalorização. Contudo, o nosso equipamento ele hoje é o melhor custo-benefício do mercado. Então, essa desvalorização que praxe é sentida por todas as marcas, todos os modelos. Ela é proporcional ao custo de cada equipamento. Justamente. A gente não consegue mensurar quanto que desvaloriza por período, mas aqui você sente menos porque, de fato, ela hoje é considerada o melhor custo-benefício do mercado. Um terceiro ponto que preocupa bastante os consumidores é com relação ao pós-vendas. Hoje a XCMG ela está presente no Brasil desde 2014 com fábrica, possui uma ampla rede crescente de concessionária e distribuidora. Isso proporciona que o cliente, o consumidor, ele tenha acesso a peças
materiais de reposição. Exatamente. E sempre bom alegar que essa parte de estoque, ela é presente em todas as nossas unidades, né? Falando um pouquinho sobre o posicionamento, né, em relação à concorrência, a gente falou até quando estávamos abordando a questão de entender os produtos dos nossos concorrentes, quais seriam os modelos equivalentes das outras marcas, né? Até que para os nossos vendedores saberem, né, estudarem também os catálogos das outras marcas, para estarem cientes se vier esse assunto dentro da negociação, né? Uhum. Então, antes de comparar esses outros equipamentos com o nosso, é importante frisar que nos últimos 10 meses desse ano, de 2025, a gente atingiu incríveis 50% de market share aqui no estado, né? E as marcas e modelos que são equivalentes com a XC7 e a CR07, é lógico, não vai ser 100% similares, vai ter uma distorção ou para cima ou para baixo, a depender do equipamento, mas aqui seriam a Case, a SR200BR, a Caterpillar 246D, New Holland L225, a Liugong, que é a CLG 835B, a JCB 155 e a Bobcat. Que o pessoal realmente faz muito comparativo também, né, a essa marca. Uhum. Essa parte de market share é muito importante a gente saber, porque é um argumento forte de venda do cliente, né? Então, a gente ter 50% de market share significa que da categoria da máquina SR07 na Bahia, nesse ano de 2025, até agora, a Juste Equipamentos vendeu 50% dessas máquinas na categoria e os outros 50% vêm para as outras diversas marcas, certo? Correto. Bom, vamos passar agora para a parte da LW300KV, né, que é o nosso carro-chefe aqui na Juste Equipamentos. Fala um pouquinho sobre as aplicações, Eric, dessa máquina. Então, a LW300KV, que é o nosso carro-chefe, é o equipamento que mais vende, líder do segmento de máquina de pá carregadeira de médio porte até 11 toneladas, ela pode ser aplicada em diversos segmentos, hoje na construção civil, na agropecuária e no agronegócio, nas indústrias de mineração e pedreiras, terminais e logística e também na indústria madeireira e florestal. Construção civil, carregamento de areia, brita, cascalho, entulho, distribuição e nivelamento de materiais. Agropecuária, ela se destaca na supressão vegetal, no carregamento de grãos e fertilizantes, limpeza de pastagem, manejo em silo, de silagem e ração. Na indústria, mineração e pedreiras, ela é utilizada principalmente na movimentação de agregados, né? Carregamento de rochas fragmentadas, minérios e outros grupos de material. Terminais logísticos, ponto de movimentação rápida de carga a granel. E na indústria madeireira florestal, no manejo de toras, empilhamento e carregamento de madeira. Ótimo, uma máquina realmente muito versátil, né? Sim. E quais são os nossos principais diferenciais competitivos da 300KV? Vocês vão ver a gente frisar bastante nessa parte, que é a fabricação nacional. Isso de fato alavanca muito nossas vendas, passa credibilidade para o consumidor. Então aqui também nós temos um produto de fabricação nacional. Ela possui também todas as certificações exigidas pelo mercado. Ela vem equipada com um motor Xangai Diesel de 130 HP. Esse motor é importante frisar que ele usa a mesma plataforma Cummins, ou seja, as peças são intercambiáveis. Ela combina potência, torque elevado e força constante. Também vem equipada com a transmissão Power Shift de 4 velocidades, à frente e à ré. Ela possui 3 modos de trabalho, o econômico, intermediário e pesado. Vem equipada com a concha de 1,8 metro cúbico, carga nominal de 3.000 kg, pneus 17,5 por 25 e é destaque entre os equipamentos do seu porte pelo baixo consumo de combustível. Quanto mais ou menos até os clientes, porque consumo vai depender muito da operação, né? Mas de alguns depoimentos de clientes que já chegaram a falar até você, qual foi a média de consumo do pessoal? Então, o consumo ele é relativo, vai depender da operação, do material que está trabalhando, do operador, mas a média que os nossos clientes no relato que os equipamentos fazem, eles variam entre 9 e 12 litros por hora. Muito econômico. Certo. Essa parte do motor, Eric, ser Xangai, né, que é 80% mais ou menos as peças intercambiáveis com Cummins,
O que geralmente vem assim de contra-argumentação do cliente, como geralmente é abordada essa questão do motor Xangai e por que não faz tanta diferença, como a gente consegue vender mais 300 kV, que é motor Xangai, do que a 300 BR, que é motor Cummins mesmo? A gente vai partir para o custo-benefício. Eu geralmente falo para os clientes, eles me perguntam qual a diferença do Xangai Diesel para o Cummins Nacional. É lógico, tem uma pequena diferença na parte da admissão do ar e no sistema de injeção, mas basicamente é o CEP. Um é fabricado em Guarulhos, São Paulo, e o outro vem de fora. Mas na prática, as peças de fato são intercambiáveis. A gente vende aqui peças do Xangai para o Cummins e também vendemos peças do Cummins para o Xangai. Então hoje não é uma objeção, para quem conhece o equipamento, a gente consegue contornar essa objeção facilmente. Ótimo. E falando um pouquinho mais sobre as objeções, né, que realmente vem de outros, de comparação, né, com outras marcas, o que geralmente aparece e como a gente faz o contorno para a LW300KV? Olha, Eduarda, tem alguns pontos. Eu julgo o principal aqui como o dimensionamento. A gente tem um equipamento aqui muito bem dimensionado. Às vezes há comparações com equipamentos um pouco maior e mesmo assim a gente consegue entregar o mesmo resultado. Então esse é um dos pontos. Outro ponto, que a nossa máquina ela possui todas as certificações e as exigências do mercado, também com cabine HOPS e FOPS, ASSO certificado, que segue um padrão de qualidade. Então, de fato, é um equipamento com um custo-benefício excelente e que não deixa nada a desejar com as marcas premium. Ótimo. Falando um pouco mais, né, a gente estava falando sobre comparação com a concorrência, porque realmente os clientes eles sempre vêm ou de um passado com outras marcas, ou estão, enfim, às vezes fazendo cotações com outras marcas. Quais são ali os modelos equivalentes, né, em relação à LW300KV e as outras marcas, se você puder até entrar um pouquinho dentro da Yugong, da New Holland, da Komatsu, das máquinas que ficam da mesma categoria da nossa da XMG. Então, se a gente for buscar alguma outra marca com as mesmas especificações da LW300KV, é até um pouco difícil, porque todas elas são maiores. Elas partem das especificações da 350, mas os clientes, quando eles nos procuram, eles querem dimensionar, eles querem comparar um equipamento com outro, geralmente eles comparam com a Yugong, que é a 835H, eles comparam com a New Holland 12D, a JCB 422EX e também a Komatsu, a WA200. Mesmo sabendo que alguns desses equipamentos são ligeiramente superior nas especificações técnicas, a nossa consegue entregar um desempenho muito parecido, às vezes superior. Ótimo. E, como você já havia falado, geralmente os clientes optam pela XMG através desse custo operacional que é realmente muito efetivo e melhor do que as outras marcas. Justamente. Né? E o que reflete isso é o nosso market share. Também aqui a gente tem um número muito bom. Nesse ano de 2025 a gente ficou, nesses 10 meses, a gente está com em torno de 61% para a máquina desse porte de 10 toneladas, né? E a gente tem um histórico e uma família desse produto muito grande espalhada pelo estado. Hoje a gente tem mais de 200 equipamentos comercializados aqui na Bahia desde 2020, né? E isso passa uma credibilidade muito grande para os nossos clientes. 200 equipamentos desse daqui, né? Desse modelo. Só da LW300KV. Isso aí, ótimo. E falando ainda da família de pá carregadeiras, né, da LW350, que vai ser aí uma máquina de 12 toneladas um pouquinho maior, fala um pouquinho também sobre, obviamente são setores muito parecidos com a LW300, mas se você puder citar um pouco da diferença de onde ela pode ser utilizada, diferentemente da LW300. Olha, os serviços que a LW300KV faz, a 350 também faz. A diferença é que a 350 ela é um pouco mais dimensionada, ela é uma máquina maior e você vai conseguir aplicar ela em operações mais severas, que exigem um pneu maior, um pouco mais de potência no motor, mas a diferença básica é que a 300KV ela é uma máquina menor e a 350 ela é compatível com a maioria das carregadeiras de porte médio. Certo. Vamos entrar um pouquinho então na parte mais técnica. Conta para nós as principais características dessa máquina.
Da 300 kV? 350, isso. Aham. Então, a 350 kV, ela é montada na mesma plataforma da 300 kV. As peças são iguais, com diferença de alguns pontos. A concha da 300 kV ela é 1.8 e da 350 é 2.1 metro cúbico. A potência do motor da 300 kV é 130 HP, da 350 143. Os pneus, na 350 a gente conta com pneu 20,5 e na 300 kV 17,5. Então, assim, é o mesmo equipamento, porém com alguns diferenciais. Ela é um pouco maior ou um pouco superior em potência, no tamanho do pneu, no tamanho da concha. Em algumas diferenciações que aí vai depender realmente se a operação do cliente precisa ou não dessa máquina do porte um pouco maior, né? Isso. Assim, na prática que a gente vê, o nosso equipamento ele é muito usado para a parte agrícola e florestal. Sim. Supressão vegetal, por exemplo, que a gente vende, a boa parte dos nossos clientes vem desse segmento. Supressão florestal. Quando é uma supressão mais severa, eles acabam optando por equipamento de maior porte. E nesse caso, ele substitui a 300 kV para a 350, que é um equipamento mais bem dimensionado para esse tipo de operação. Ótimo. Falando um pouquinho também agora sobre os modelos equivalentes, né? A gente estava comentando que a 300 kV ela não tem muitas marcas do mesmo porte, porque a maioria da concorrência eles têm realmente a máquina maior, que é do porte da 350, né? Então fala um pouco sobre esses outros modelos que são equivalentes à 350. Aqui a gente pode comparar com equipamentos mais tradicionais que estão há bastante tempo no mercado e que servem de referência também para os clientes quando eles nos procuram. Aqui você pode compará-la com a W20F, a Caterpillar 924, a John Deere 524 e a Hyundai HL745. Ótimo. E mesmo assim, mesmo comparando o maior porte da nossa, que é a 350, com essas outras marcas, o nosso custo operacional ainda é muito mais benéfico para o cliente, né? Sim, a gente vai ter um equipamento com um custo-benefício melhor, quando se fala da 300 kV, um custo operacional superior, né? Essas outras marcas, como eu falei, esses pontos de comparação, eles não vão ser 100% similares, vai oscilar às vezes para cima, para baixo, mas o que a gente tem na prática é uma entrega igual ou superior a essas outras marcas. E fala um pouco o que a gente sempre comenta também sobre a mecânica da máquina, né? Obviamente todas as nossas máquinas vêm com tecnologia abarcada, mas às vezes também a depender da operação e também dos operadores que estão ali no dia a dia, é melhor que seja uma máquina com menos sensores. Explica um pouquinho mais isso pra gente. Isso, quando nós somos abordados pelos clientes, eles vêm nos questionar se a nossa máquina ela é uma máquina com mais componentes eletrônicos, uma máquina mais simples, eles geralmente já perguntam induzindo a resposta. Eles preferem, na maioria das vezes, um equipamento mais simples. E a nossa máquina, ela tem essa simplicidade. Ela é uma máquina de fácil operação, de fácil manutenção, baixo custo operacional. Hoje, para você ter ideia, nós temos externo 2 sensores, um sensor de nivelamento e um sensor de altura. Essa máquina ela possui 2 módulos somente, né? 2 módulos de controle eletrônico do motor e da transmissão. Então, assim, ela possui tudo que há de ponta no mercado na parte de motor e transmissão e não deixa de ser um equipamento simples. Ótimo, o que facilita muito para os operadores, né? Sim. Entrando um pouco agora na família das escavadeiras, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a XE150BR, né, que é de 14 toneladas, e da XE225, que é de 22 toneladas. Então, fala um pouco para nós sobre a XE150, Eric, os principais segmentos, né, que essa máquina pode ser utilizada. Então, a XE150 das escavadeiras de porte médio é o equipamento de entrada. Ela é um equipamento de 14 toneladas, né? Ela tem aplicação principalmente na construção civil e na infraestrutura, seja em escavação, terraplanagem, demolição e obras viárias. Mineração e pedreiras, apesar que nesse segmento demanda equipamento de maior porte, mas a gente também vê a aplicação, né? Então ela desempenha aqui extração e movimentação de materiais. Na pecuária e agronegócio, a gente vê a utilização desse equipamento em áreas acidentadas, né? Na abertura de áreas, que é a supressão de vegetal, na destoca,
Também é aplicada na construção de canais e barragens. Para irrigação, né, aqui no oeste, nos pivôs. Sim, o pessoal utiliza bastante para a construção dos piscinões e dos canais, né, que vão alimentar esses piscinões. E também na supressão vegetal, como eu disse lá atrás. Na indústria madeireira e florestal também você vê forte aplicação, que é na extração de madeira. Você acopla um implemento ali para utilizar para extração, no manejo de toras e o empilhamento e carregamento de madeiras e de estoque. Ótimo. E entrando um pouco aqui na parte mais técnica, quais são as principais características, né? O motor Cummins, a bomba Kawasaki, o que é bom o vendedor frisar quando está numa venda de 150 BR? Primeiro, sempre, né, a fabricação nacional. É sempre bom frisar. Essa máquina ela possui código FINAME. Ela vem equipada com motor Cummins de 4 cilindros de 115 HP. Ela vem equipada com uma bomba dupla de pistão. O peso operacional dela é de 14.500. Isso aqui ela se destaca com relação aos demais concorrentes, que geralmente é abaixo disso. Ela possui uma concha de 0,72 metros cúbicos, né? Carro longo, que proporciona maior estabilidade e melhor flutuação sobre qualquer tipo de terreno. Material rodante TM, que a gente já entra naquela seara da XCMG, ela optar por embarcar nos seus produtos componentes de excelência. E também a estrutura da escavadeira XS150, assim como as demais, ela se destaca por ser em formato de X. Isso vai proporcionar maior uniformidade na distribuição de peso e maior rigidez estrutural. E também ela vem equipada com esteiras vedadas e lubrificadas. Ótimo. Sobre as objeções, né? Fala um pouquinho pra gente quais são as marcas, né? Que principalmente são comparadas ali, os modelos da concorrência que são comparadas à XS150, que é sempre bom que os nossos vendedores deem uma olhada no catálogo e saibam também as diferenças. E o que geralmente pode ser atribuído ali pelo cliente que a gente tem que contornar essa objeção? Escavadeira é uma abordagem um pouco diferente, porque o pessoal sempre pergunta mais sobre bomba e motor. Então, como eu já frisei lá atrás, que a nossa vem equipada com o motor Cummins nacional, possui código FINAME, e ela também vem equipada com a bomba Kawasaki. Esses dois componentes são líderes de mercado. E o material rodante, porque tem muito desgaste, né? Então, a partir do momento que você usa um material rodante de qualidade, você vai ter uma vida longa maior desses componentes, entendeu? Menos desgaste, menos manutenção, mais economia para o cliente. Exatamente. E a respeito das marcas, né, que são da mesma categoria? Aqui nós temos algumas. Mais uma vez é importante frisar que vai destoar de um ponto ou outro, por isso que a gente tem que conhecer o catálogo dos concorrentes também. Mas a nossa leva uma ligeira vantagem com relação ao peso. A nossa tem um peso operacional superior. Mas aqui temos alguns modelos que a gente pode citar. A Case CX130C, a Caterpillar 313, a Hyundai R140, John Deere 130G, a Komatsu PC130 e a JCB JS 130. Ótimo. Agora vamos entrar na XE225, né? Então, qual é, na verdade, os segmentos são muito parecidos, né, da 150 e da 225, mas foca um pouco mais no que de diferente tem de uma para outra, além do peso operacional, que é de 14,5 para 22,5, como isso se reflete no segmento do cliente por ela ser uma máquina de maior porte? Então, isso varia muito de região para região e também para o tipo de aplicação. A depender do tipo de operação, você precisa de um equipamento maior, mais robusto, mais peso, mais potência. Então, a aplicação na prática das duas são os mesmos. Construção civil e infraestrutura, mineração e pedreiras, pecuária e agronegócio e indústria madeireira florestal. A gente já havia falado da 150, a gente viu a maior aplicação na região sul, que lá tem terras mais acidentadas, precisa de um equipamento mais compacto. Aqui na região oeste, na construção civil, obras de grande porte, estruturantes, eles já demandam de um equipamento maior. Então a diferença básica delas é peso e potência. Essa máquina que é a 225 também para a parte de pedreiras de mineração ela é mais recomendada, né? Sim, a parte de pedreira e mineração ela já demanda equipamento de maior porte. A 225 ela desempenha um papel muito bom em areais,
britadeiras também. Aí depende da operação do cliente e da produção que ele quer. Aí teria que dimensionar se uma de 22 toneladas atende ou seria um equipamento de porte maior. Desse. Legal. Sobre os diferenciais competitivos, né? Ela também tem motor Cummins, né? Sim. Mais uma vez, fabricação nacional, vem equipada com motor Cummins de 6 cilindros e aqui 181 HP, uma concha de 1,2 metro cúbico, peso operacional de 22.500 kg, bomba dupla de pistão, material rodante TM, sapatas com garras triplas, que é um diferencial também, e de 800 milímetros. Ela possui 4 roletes superiores e 16 inferiores. A estrutura dela também é em X, proporcionando uniformidade na distribuição de peso e maior rigidez estrutural. Esteiras vedadas e lubrificadas e carro longo que permite maior estabilidade e melhor flutuação sobre qualquer tipo de terreno. Cabine hops e fops também, que é uma exigência do mercado. Então, são pontos que a gente pode estar passando credibilidade quando você aborda o cliente, explicando cada item desse. Com certeza. E em relação à concorrência, quais seriam os modelos, né, da mesma categoria das outras marcas, né? E o que é bom a gente sempre estar argumentando com o cliente para passar essa confiança, para passar esse suporte da Justi Equipamentos? O importante, eu também já trabalhei na parte de pós-venda, eu que era responsável pela abertura de garantias, e aqui nesses equipamentos específicos, não que nos outros a gente também não tenha, mas a escavadeira ela se destaca pela vida útil muito boa. Ela possui um baixo índice de abertura de protocolo de garantia, mesmo com uma grande família de produtos comercializada pela gente, a gente tem um índice muito baixo. De fato, ela possui componentes muito bons. Isso proporciona para o cliente baixa manutenção e mais segurança. Com relação aos equipamentos que se assemelham, que a gente pode comparar, a gente pode destacar aqui a Case, a CX220, a Doosan DX225, a John Deere, a 210, New Holland 215C, Caterpillar 320, Hyundai 220 e a Komatsu PC210. Ótimo. Esse ponto que você abordou sobre as escavadeiras ter um baixo índice de abertura de protocolo de garantia é muito importante, porque obviamente uma hora ou outra a máquina pode apresentar algum problema e caso apresente nós temos toda a parte técnica, a parte peça e a parte serviço. Mas frisar com o cliente esse baixo índice é a gente querer dizer para ele que a máquina dá muito pouco problema, né? Então realmente é uma máquina muito, muito superior. Falando sobre a Retro, né, a máquina que é mais vendida na Bahia como um todo, nós tivemos ali uma mudança da XT, que era o modelo antigo, para a XC870BR1 e agora a gente está no novo modelo, que é a XC870BR2, com algumas mudanças, né? Então, primeiramente, fala para nós onde essa máquina é mais utilizada, quais são os principais setores da rede escavadeira. Então, a XC870BR2 ela passou por uma revitalizada, né? Ela teve uma atualização muito importante. Ela é aplicada principalmente em construção civil e infraestrutura, depósito de materiais de construção também ela vai muito bem, mineração, pecuária e agronegócio. A Retro é o equipamento mais vendido no Brasil e por conta dessa versatilidade, 2 equipamentos em um, ela é carregadeira na frente e escavadeira atrás. Então, ela possui aplicação prática na construção civil, em carregamento, nivelamento e escavação. Mineração, ela atende principalmente em areais, né? Em escavação e carregamento de materiais também, areais de menor porte. Pecuária e agronegócio, a gente vê muita utilização dela em abertura de valas para passagem de tubulação, abertura e limpeza de tanques, destoca, carregamento de grãos, adubo e silagem. Ótimo. E fala um pouco mais para nós sobre as características técnicas, né? O que é importante o vendedor saber falar e realmente destacar quando está falando da nossa Retro? A nossa Retro também, ela possui fabricação nacional, ela vem equipada com motor Xangai de 4 cilindros, que é a mesma plataforma dos motores que já são consagrados na carregadeira LW300 e 350 kV. Ela vem com uma transmissão ZF, que é líder global também
no quesito transmissões. Uma transmissão Power Shift de 4 velocidades à frente e 3 à ré. Ela vem com tração 4x4 com bloqueio diferencial, cabine com hops e fops, e também a XC870BR ela se destaca por ter uma das maiores cabines da categoria. Capacidade nominal de carga de 2.500 kg, concha de escavação de 0,26 metro cúbico. Ela tem um diferencial também que é uma exigência do mercado, que é a proteção do cárter e do cardan. Ela já vem com essa proteção de fábrica. Chassi reforçado na região do eixo traseiro, freio traseiro banhado a óleo, pneus dianteiros de 12,5 por 80 e pneus traseiros de 19,5 por 24. Ótimo. Importante sempre reforçar, né, a transmissão ZF, fazer a comparação também, às vezes, do motor Xangai com o motor Cummins, né, que é 80% de peças intercambiáveis. Destacar essa parte de ser uma das maiores cabines da categoria. Além do detalhamento, né, do tamanho da concha, da parte da frente, da parte de trás e essa estrutura reforçada. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios, né, que a gente enfrentou com a retroescavadeira, até porque o modelo antigo, que era o modelo XT870BR que nós tivemos, ele foi muito disseminado principalmente na parte licitatória, né, para órgãos públicos. Então, tem-se no mercado um histórico um pouco negativo. Explica para nós um pouco sobre o que aconteceu, como que a gente vem revertendo essa situação e por que aconteceu dessas atualizações e por que esse modelo que é o novo, que é o XC870BR2, é muito diferente daquele que estava no mercado antigamente. Então, um dos reflexos nos números nossos do mercado é justamente esse histórico, que a gente histórico até um pouco antigo, podemos dizer assim, né? Por conta a XCMG ela passou por um processo que durante muito tempo ela foi a principal fornecedora de equipamentos para órgãos públicos. E a gente sabe da precariedade do armazenamento desses equipamentos nesses pátios. Eles ficam expostos a sol, chuva, enfim, todo tipo de intempérie climática. Fica muito tempo sem dar nenhum tipo de manutenção, seja ela preventiva, corretiva. Fica muito tempo com pouco combustível, sem fazer essa substituição. A gente sabe que existe um processo de fermentação que vai prejudicar o sistema de injeção principalmente, futuramente. Problema de ferrugem no tanque, porque o pessoal, esses órgãos adquiriam esses equipamentos e demoram muito para fazer a distribuição. Então, quando chega no cliente, não tem uma entrega técnica adequada, não passa por uma revisão de pré-entrega, o pessoal só abastece e vai trabalhar. E aí já ficou muito tempo nessas outras partes, né? Isso. Então é importante a gente saber de todo o acontecimento quando essa máquina ela vem de um processo licitatório, vai para órgãos públicos e prefeituras, por conta desse período que ela fica muito tempo sem funcionar e que pode acarretar muitos problemas futuros, né? Então, quando se tem algum tipo de argumentação pelos clientes de alguma máquina de prefeitura ou órgão público que até é um modelo diferente desse modelo que nós revendemos hoje, é por conta de todo esse histórico que acontece, que é algo que já acontece há muito tempo, né? E é bom sempre explicar. Hoje, o nosso maior desafio é fazer um trabalho de conscientização junto aos órgãos públicos, porque a maioria, não tem como precisar aqui, mas mais de 99% desses problemas ele vem desses órgãos de prefeitura, enfim, porque eles não seguem principalmente o plano de manutenção, trabalham ao extremo. Também a gente pode observar também a má aplicação do equipamento. Então, assim, os equipamentos que a gente vende, que a gente comercializa para a esfera privada, a gente tem um índice muito baixo de problema. Sim, então é sempre bom a gente saber desses acontecimentos e também ter ali todos os vendedores terem também sempre na ponta da língua o que aconteceu e a real situação de como o cenário para ter essa explicação, né, caso venha a ser questionado. Agora, a XCMG fez atualizações na máquina, né? Então, quais foram essas principais mudanças para esse modelo novo da BR2? A principal mudança que a gente teve na retroescavadeira modelo XC870BR2 foi a motorização. Conforme eu disse anteriormente, ela vem equipada com um motor Xangai diesel que utiliza a mesma plataforma de um motor renomado
que vem nas 300 kV e na 350 kV, né? Ela veio também com a transmissão ZF Power Shift. Foi substituído também o módulo de controle da cabine por uma caixa de fusível, ou seja, isso aqui é simplicidade para o equipamento. Você substitui um módulo para uma caixa de fusível. Ela também veio com um novo radiador que sanou o problema de aquecimento. Hoje é uma máquina que proporciona melhor ventilação. Era uma reclamação, uma crítica do mercado, e a XCMG atendeu esse pedido do nosso público e fez essa mudança. E também ela agora veio com o braço e a lança reforçados e com um novo design. Ótimo. E quais são as principais concorrentes da XC870 BR2, Eric? Hoje nós temos as principais, a JCB 36X Turbo, a Case 580N, a Caterpillar 416, a John Deere 310 e a New Holland B110. Continuando aqui, agora vamos falar do nosso rolo compactador, né, o modelo XS123 PDBR, compactação de alta performance. Fala um pouquinho onde essa máquina é mais utilizada, Eric. O rolo compactador ele é utilizado em várias atividades, na construção de rodovias e ferrovias, na construção de aeroportos e pistas, barragens em aterros sanitários e canteiros industriais e pátios. O nosso rolo compactador ele tem alguns diferenciais. Primeiro, ele é também fabricado no Brasil, ele vem equipado com motor Cummins, com uma bomba de pistão de fluxo variável Danfoss, que é líder do segmento também. Ele possui um dos maiores pesos operacional dessa categoria, ele vem equipado com 13.500 kg, já contando o peso da pata, do kit pata, né? Ele tem a capacidade de trabalhar e acessar rampas de até 45 graus de aclive, é um diferencial. Ele também possui tração nas rodas traseiras e também no tandem, correto? E um detalhe aqui importante a gente frisar é a força centrífuga desse rolo, que é de 305 kN, ou seja, convertido em peso, equivale a aproximadamente 30,5 toneladas. Ótimo. E a maioria dos nossos clientes prefere um rolo com kit pata, né? Sim, que você pode aplicar, seriam dois equipamentos em um. Você pode utilizar ele, o tandem liso e com o kit pata. Muito versátil. Sim. E sobre a concorrência, quais são as principais marcas, né, que tem esse rolo no mercado? E por que os clientes, a gente vem tendo uma ascendência, né, uma ascensão na venda desses rolos compactadores da XCMG? Duda, um dos pontos que fortalece o nosso equipamento é essa composição de kits, motor, bomba, que são de renome global, passa muita credibilidade para o mercado, né? A gente já também fez alguns testes lado a lado com outros modelos e a gente leva uma vantagem e até uma passada a menos para atingir o mesmo nível de compactação de outras máquinas, ou seja, determinada máquina passa 3 vezes para atingir um nível de compactação, a nossa passa 2, entendeu? Hoje, os equipamentos que estão na mesma categoria do XS123 PDBR, a gente pode frisar aqui o Bomag, né, que é o modelo BW212PD, o Caterpillar CS68B, o Case 110 7AX e o Dynapac CA4000. Ótimo, Eric, obrigada. Antes da gente encerrar, gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos escutando até agora. E encerramos por aqui a parte do detalhamento técnico dos nossos produtos. Eric, obrigada. O que você gostaria de falar agora para a gente encerrar essa primeira parte do nosso playbook? Tanto em relação à parte ali mais da determinação, do brilho no olho do vendedor, quanto da parte técnica, do que é realmente interessante ter no nosso consultor comercial a respeito do jeito justo de vender. Então, pessoal, primeiramente eu agradeço pela paciência. Essa é uma primeira parte desse trabalho que a gente está começando agora, do nosso playbook comercial. A gente vai aprimorar, a gente vai trazer mais informações que são de fato relevantes no dia a dia, no campo, para a gente convencer e conseguir acessar todo e qualquer tipo de cliente. A mensagem que eu deixo para vocês aqui é buscar sempre o conhecimento, conhecer os nossos equipamentos a fundo, perguntar, questionar. A gente tem um corpo técnico que pode estar auxiliando vocês. Hoje você consegue encontrar uma vasta gama de material
para você estudar e ficar melhor naquilo que você faz. E é aquilo que a gente frisou anteriormente, a gente não recomenda vender algo que você não acredita. Então, quem está aqui dentro da Juste, de fato, acredita nos produtos, acredita na marca, acredita na empresa. Então, acho que é uma combinação disso, né? Da parte técnica de ter o estudo, o conhecimento, mas também de entender toda a história, né? Todo o histórico da Juste, da XCMG e ter os mesmos valores para conseguir passar isso para o cliente também. Além de ter ali, como a gente estava falando, né, todo um relacionamento, estabelecer uma relação de confiança com o nosso consumidor. Obrigada!